Olá a todos e bem-vindos de volta ao Histórias Reais. A história de hoje é sobre dois heróis de 4 patas. Mas antes de começar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificação para mais vídeos incríveis. Mark White estava passeando com seus cachorros quando foi parado por um homem assustado em busca de ajuda. Mark é um homem prestativo e de bom coração, então não pensou 2 vezes antes de ajudá-lo. Ele não sabia que seria uma das coisas mais difíceis de sua vida. Mas quando Mark, um otimista por natureza, perdeu as esperanças, a ajuda veio da fonte mais inesperada. Mark White mora em Wixon, Michigan, com seus 2 cachorrinhos chamados Belly e Crew. 2 cachorrinhos adoráveis que Mark ama muito. Sempre que ele está deprimido, Belly e Crew estão lá para abraçá-lo e festejar. E Mark adora passar o tempo com eles e fazer longas caminhadas juntos. E é durante uma dessas caminhadas que algo inusitado aconteceu. Os 3 amigos estavam curtindo o sol quando um homem se lançou sobre Mark. Ele estava agindo estranho. Parecia dizer algo, mas as palavras não saíam de sua boca. Ele estava apavorado e tentava conter as lágrimas. Mark, do outro lado, tentou acalmá-lo. Ele o fez sentar em um banco próximo e quando o homem se recuperou, começou a contar o que havia acontecido. E suas palavras abalaram Mark também. O estranho explicou que tinha ido ao parque dar um passeio com sua esposa Terry. Quando ela desapareceu repentinamente, ele a procurou em todos os lugares, mas não foi capaz de encontrá-la. O homem implorou a Mark que o ajudasse a encontrar sua esposa, pois ele era velho e havia lugares que ele não podia ir. A primeira reação de Mark foi tranquilizar o homem e dizer-lhe com uma voz tranquilizadora que se ela tivesse se perdido, Terry voltaria para casa. Foi então que o homem confessou que seria uma busca difícil. A sua esposa estava sofrendo de demência. A doença a havia deixado desorientada e confusa. Foi ele quem cuidou dela. A doença a dominou completamente. A demência é uma doença muito séria que prejudica as habilidades de raciocínio do paciente e enfraquece sua memória a um grau perigoso. Essas deficiências levam a problemas comportamentais e os pacientes costumam ficar facilmente sujeitos à raiva e à divagação. É uma doença que atinge não só o paciente, mas também as pessoas ao seu redor, que se responsabilizam por cuidar dele. Mark é um homem prestativo e de bom coração, então não pensou 2 vezes antes de ajudá-lo. Ele caminhou pela área com seus cachorros, perguntando aos transeuntes se tinham visto a senhora enquanto ele mantinha os olhos e ouvidos bem abertos. Infelizmente, ninguém foi capaz de ajudá-lo. O sol estava prestes a se pôr e Terry ainda não tinha aparecido. À medida que a escuridão aumentava também a ansiedade de seu marido. Fazia frio em setembro. A noite se aproximava, o que significava que seria ainda mais difícil encontrar Terry. Eles não tinham muito tempo. Eles tinham que alcançá-la antes que a noite caísse. Mark olhou para todas as pessoas que passaram, mas nenhuma se parecia com a descrição da mulher que procuravam. Ele verificou cada canto, mas não havia sinal de Terry. Apesar de seu otimismo inato, Mark estava perdendo as esperanças. Ele estava com medo de que eles nunca pudessem encontrá-la. Então algo bizarro aconteceu. Mark já estava angustiado com aquela busca que parecia não levar a lugar nenhum. E agora seus cães começaram a se comportar de forma estranha, mas ele não tinha tempo para se preocupar. O mais urgente era encontrar Terry. Se ele tivesse ao menos escutado seus cães.
Mark e o senhor informaram a polícia e as autoridades espalharam o anúncio por toda a cidade, para que outros policiais e civis pudessem ajudar na busca. Enquanto isso, Mark também continuou a revistar e convenceu o homem a ficar na delegacia para descansar, prometendo que encontraria sua esposa. Em um ponto, ele passou por uma densa floresta de árvores e Bella e Crew começaram a se inquietar e o puxar em uma direção específica. Eles estavam incontroláveis. Mark nunca tinha visto eles assim. Ele sentiu que algo estava errado e começou a segui-los. Os cães têm uma espécie de sexto sentido e podem facilmente perceber o que nós humanos somos incapazes. Por exemplo, os cães sentem os desastres naturais muito antes dos humanos. Além disso, os cães têm um olfato forte, o que também é muito útil em uma pesquisa. Esses recursos adicionados à sua aparência adorável os tornam um animal de estimação perfeito. No entanto, Mark estava um pouco cético sobre o comportamento de seus cães, afinal, não sendo treinados, Bella e Crew poderiam ter se distraído com qualquer coisa. E Mark estava com medo de que fosse outro beco sem saída, mas não foi assim. Os dois encontraram uma pista importante. Enquanto se deixava levar, Mark não tinha ideia de onde estavam o levando. Eles o seguiu pacientemente olhando para as árvores gigantes. A floresta era tão densa que poderia esconder qualquer coisa. Qualquer coisa, menos aquele objeto brilhante no chão. O que era isso? Mark se abaixou para pegá-lo e descobriu que era um par de óculos. Mas de quem eles poderiam ser? Que tinham ido para um lugar tão distante? Eles poderiam ser da mulher que toda a cidade estava procurando e o que estavam fazendo no chão. Mark precisava encontrar o dono dos óculos o mais rápido possível. Ele não sabia quem poderia ser o proprietário, mas em algum lugar de sua mente ele tinha um palpite de que os óculos pertenciam a Terry. Talvez ela estivesse com problemas e precisasse de ajuda. A noite parecia mais escura e fria no bosque. Mark tremia e admite que a certa altura chegou a pensar em voltar. Então esse pensamento foi substituído pela expressão de desespero no rosto do marido de Terry, que implorou para que ele o ajudasse e continuou, determinado a cumprir sua promessa. Sem saber do espetáculo que o esperava no meio do bosque, Mark continuou a ser guiado por seus amigos. Eles se aprofundavam cada vez mais no bosque e viram quase que exclusivamente graças à tocha que Mark segurava. Então, novamente os cães começaram a se comportar de maneira estranha. Bella e Crew plantaram seus narizes no chão e aceleraram seu ritmo. Parecia que tinham encontrado algo. Depois de alguns minutos, eles pararam repentinamente no meio de uma clareira. Mark ergueu a lanterna e lançou luz. Ele ficou de boca aberta, sentada imóvel sozinha no meio de uma clareira. Estava Terry. Mark a chamou e felizmente ela ouviu. Ele finalmente a encontrou, e tudo graças a Bella e Crew. Ela mal podia esperar para contar ao marido. Ele ajudou Terry a se levantar e eles caminharam em direção à delegacia, sem saber que havia outra surpresa esperando lá. Assim que chegaram, ficou claro para Mark que algo estava errado. Por que uma ambulância? Os policiais contaram que o homem teve um ataque de ansiedade pelo medo de nunca mais encontrar a esposa. E devido à sua idade, os policiais temeram que fosse um problema cardíaco e chamaram a ambulância. Agora eles estavam o levando para o pronto-socorro para se certificar de que ele estava bem. Na verdade, que dia ele teve? Mark estava exausto, mas disse à polícia que levaria Terry para casa e ficaria com ela até que seu marido fosse liberado. A mulher ainda estava perplexa e, de qualquer forma, não estava em posição de ser deixada sozinha de novo. Você nunca pode prever a vida, Mark pensou. Apenas algumas horas atrás ele estava passeando com seus cães e agora estava cuidando de uma senhora de quem era um completo estranho.
Mark esperou ansiosamente pelo telefonema do hospital. Então, tarde da noite, seu celular tocou. O marido de Terry estava bem. Agora que ele finalmente podia recuperar o fôlego, olhou para Bella e Crew com orgulho. Se não fosse por eles, eles nunca teriam encontrado Terry. É isso por hoje. Obrigado por assistir este vídeo. Até a próxima história. Tchau!